Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de Caso Criminal. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a Chasey Pointer. Como sempre, antes de começar, eu tenho que informar quais são os gatilhos do vídeo de hoje. Armas de fogo, violência doméstica e divórcio. É uma história bem interessante e não é um grande mistério, mas eu escolhi esse caso principalmente por causa dos vídeos, ok? Os vídeos desse caso são marcantes, digamos assim. Tudo aconteceu na cidade de Royse City, no Texas, nos Estados Unidos. Chasey e Robert Pointer eram um casal feliz, ou pelo menos pareciam felizes pelas fotos que eles postavam no Facebook. Robert, mais conhecido como Bob, era bombeiro, um homem muito respeitado na comunidade, conhecido por ser muito sensível, do tipo que tinha muita compaixão pelas vítimas de incêndios e as pessoas que ele resgatava. Antes de conhecer a Chasey, que era 18 anos mais nova do que ele, o Bob foi casado com outra mulher com quem teve 2 filhas. Depois do segundo casamento, ele teve mais uma filha com a Chasey e subiu de cargo no corpo de bombeiros, o que o fazia trabalhar mais. A Chasey, como eu disse, 18 anos mais nova, ele tinha 40 anos, ela tinha 22 quando os dois se casaram. Ela pareceu amadurecer muito ao lado dele. Ela abriu a própria padaria e também estava focando cada vez mais na sua estética. Ela clareou o cabelo, ela emagreceu bastante e ela parecia estar muito feliz com isso, ela parecia estar muito orgulhosa desses resultados. Mas o Bob não parecia impressionado com isso, não parecia ser o tipo de coisa que ele valorizava. Na verdade, ele parecia gostar mais dela antes de todas essas mudanças acontecerem e ela percebeu que ele estava passando bem mais tempo no trabalho, bem mais do que em casa. Ela mesma então sugeriu o divórcio, já que os dois não estavam mais realmente interessados um no outro, e ele aparentemente ameaçou tirar a filha dela. E isso a fez ficar bem irritada, tanto que ela foi passar um tempo na casa de um amigo, porque ela não estava nem aguentando olhar na cara do Bob depois que ele fez essa ameaça. Bom, no verão de 2016 eles viajaram pro México, os dois, o casal e a filha, para passar mais tempo em família, e uma semana depois, Bob estava morto. Foi no dia 9 de setembro de 2016. Por volta das 10h40 da noite, uma mulher telefonou para a emergência, soluçando e pedindo socorro. Ela estava tão assustada que tudo que ela conseguiu dizer foi que alguém levou um tiro. A atendente não ouviu mais nada além da respiração da moça, mas ela ficou na chamada tempo suficiente para ser rastreada. Chasey Pointer estava em uma estrada de terra na área rural da cidade, no meio da noite, gritando que o seu marido, Bob, veio ajudá-la com o carro e levou um tiro. O policial pediu que ela entrasse na viatura pela sua segurança e foi ver se o atirador ainda estava por perto, se o criminoso ainda está na cena. Ele encontrou a picape do Bob e a caminhonete da Chasey ainda ligada, e dentro da caminhonete estava o corpo do Bob. O tiro foi certeiro. Parecia que o atirador estava esperando ele aparecer na janela para atirar diretamente ali, perto do carro. Nada no carro foi roubado, não havia armas no veículo, então realmente parecia que o alvo era o Bob. Bom, enquanto o policial checava a cena, os paramédicos chegaram. A Chasey continuava hiperventilando, soluçando, gaguejando, então eles pediram que ela entrasse na ambulância, recebesse oxigênio e desse o seu relato do que aconteceu. Ela não estava machucada, ela só não parecia respirar direito e estava tremendo, as mãos dela ficavam fazendo esse movimento aqui. Então os paramédicos checaram a pressão dela e os batimentos cardíacos e estava tudo normal. Ou seja, ela estava fingindo um ataque de pânico. E tudo foi filmado, que é ótimo. Dá pra ver na cara do enfermeiro ali do lado, olhando pra ela enquanto ela tenta falar com a polícia. Ele não está acreditando na atuação da Chasey. Calm down. Breathe slow. So was anyone else out there with you? No, I was out there by myself. I didn't tell him that. Was it your husband? What's his name? Robert Pointer. Ela disse para os detetives que a sua filha estava com os avós, então ela e o marido planejavam sair para jantar, mas o seu carro ficou atolado na lama, então ele entrou no carro para tentar dirigir, e ela disse que viu uma sombra, ouviu um tiro e saiu correndo. It was in through your nose, out through your mouth. Slow your breathing down, concentrate on that. Okay. E todo esse relato foi feito com pausas para gaguejar, perguntar se o Bob estava bem, tremer. Ela tremia muito. So we walked up here, and we walked back to my Jeep. I went to go get
and I heard a shot, and the Jeep started rolling, and I didn't see anything, and I saw a shadow. That's all I saw. Is he okay? That's my husband's blood. Just breathe for me, okay? That's my husband's blood. Quando perceberam que ela não precisava de ajuda médica, a Chasey foi colocada na viatura da polícia e decidiu contar para o policial que estava lá só para ficar de olho nela. Ela decidiu contar para ele que o casamento não estava indo muito bem, que os dois não estavam se vendo com frequência, que já tinham conversado sobre o divórcio. Mas a Chasey tinha medo dele tirar a filha dela, né, como eu mencionei. O policial estava lá ouvindo toda a história, ele estava feliz em registrar tudo com a câmera que ele tinha no uniforme. E ela tava se incriminando ali mesmo. I was looking at my phone, trying to call 911, and then when I looked up, there was nobody there. Okay. You probably think I'm crazy. No, I need to understand. I wasn't there. I need to understand what you saw, okay? Na delegacia, ela explicou um pouco mais sobre os problemas que ela vinha tendo com o marido, falou da viagem pro México, disse que antes disso ela vinha passando algumas noites na casa de um amigo chamado Michael Glenn Garza. Ela também deixou bem claro que ela e o Michael estavam sim tendo um pequeno caso, então ele se tornou suspeito. Mas, sendo motorista de caminhão, eles telefonaram rapidinho para o lugar onde ele trabalhava no transporte e confirmaram que ele não estava na cidade naquela noite, ou pelo menos o caminhão dele não deveria estar na cidade naquela noite. Chasey também contou que o marido vinha abusando fisicamente dela, principalmente a agarrando de maneira violenta, e ela ainda tinha algumas marcas no corpo que ela dizia que tinham sido feitas por esses momentos de abuso físico. O sangue nas mãos da Chasey naquele momento mostravam que ela estava bem perto do marido quando o crime ocorreu. As gotinhas de sangue alcançaram os cotovelos e o pescoço dela, quase como se ela estivesse bem perto do marido com as mãos apontadas para ele quando o disparo aconteceu, porque as gotas de sangue indicavam que, né, o sangue veio daqui para cá e pegou no cotovelo e também no pescoço dela, então nessa direção. Quando questionada sobre o sangue nas suas mãos e no seu pescoço, ela disse que depois do tiro ela tocou o marido para ver se ele ainda estava vivo e foi assim que ela ficou com as mãos sujas de sangue. Mas, como eu disse, não era isso que o sangue indicava e no momento que a polícia chegou na cena do crime, ela disse que ouviu o tiro e saiu correndo o mais rápido possível, o que faz bem mais sentido com aquele sangue no corpo dela. Era como se ela estivesse no banco do passageiro no momento em que o tiro foi disparado e ela estava com a mão perto do marido, então o sangue chegou nela, ela ouviu o tiro e saiu correndo. Isso faria bem mais sentido, mas não foi isso que ela disse no interrogatório. And then I touched his face and I yelled his name, and when I pulled my hand away, there was blood all over my hand. The streak right there on your arm is a blood splatter, okay? You see how it splatters up your arm? Yes. That is not from... I was not next to him. I was not next to him. When I touched him, I had blood running down my arm. Mesmo com o detetive questionando isso e indicando que não era isso que o sangue mostrava, ela insistia que não viu o atirador, só uma sombra, o que também não fazia sentido, já que todos os painéis e os faróis do carro, tudo estava aceso. Com um pouco mais de insistência, ela disse que a arma do assassino era camuflada, verde camuflada e longa. Quem tinha uma arma verde camuflada? Pois é, o Michael, o amante dela. Então, depois de conversar um pouco mais com o detetive, ela decidiu comunicar que o Michael vinha ameaçando o Bob, dizendo que queria machucar o Bob porque ele tinha ciúmes e também porque sabia que o Bob a agredia e isso deixava ele com muita raiva com ele. Chasey também disse que ele insistia em morar com ela e tal, mas ela dizia que depois de resolver tudo com o Bob, ela não queria morar com ninguém, queria ser livre por um tempo e esse tipo de coisa. Conversas. O Michael se tornou o principal suspeito ali na história, mas a Chasey ainda estava sendo bem suspeita. Além disso, a empresa disse que o Michael estava trabalhando naquela noite. Ele não estava, o caminhão dele estava em trânsito, mas ele não. Algumas horas depois dessa discussão com a Chasey, ela ainda estava na sala de interrogatório e o detetive perguntou quem foi que matou o Robert. E ela respondeu que foi o Mike, ou Michael, né? Ela chama ele de Mike. Killed your husband. You shot Robert. Can you say that louder for me, please? Ela descreveu como ele queria protegê-la da violência e como ela insistia que ele não fizesse nada de estúpido, que ele não atacasse o cara no meio da rua, nem nada disso, mas ele fez. Só ele, sozinho, sem a ajuda de ninguém.
Mentira, ela participou. Acho que vocês já imaginavam isso. Chase admitiu que só atolou o seu carro na lama pra dar um motivo pro Bob aparecer, sentar no carro dela, e o Michael estava esperando na escuridão, no meio da noite. Ele atirou no Bob e ela saiu de lá o mais rápido possível e também caiu na lama. Sim, ela estava perto do marido quando o tiro foi disparado. Mesmo assim, o Michael ainda foi atrás dela, conversou com ela, não queria deixar que ela ligasse pra emergência, que ela fizesse chamada pra emergência, mas ela fez mesmo assim, porque ela queria ter pelo menos esse pequeno álibi, né, de que foi ela, nossa esposa preocupada, que ligou pra emergência. Mas isso continuava um pouquinho estranho pro detetive. Todo mundo que conhecia o Bob dizia que era quase inacreditável que ele abusasse da esposa, entendeu? A polícia conversou com toda a família, tanto da parte do Bob quanto da parte da Chase. A ex-esposa do Bob disse que ele nunca foi abusivo, ele nunca era violento com ela de maneira nenhuma. A família da Chase foi chamada para conversar com ela e nem eles, isso me surpreendeu muito, nem eles acreditavam nisso. Na noite em que o marido dela foi assassinado, o pai se ajoelhou na frente dela, conversou com ela, a mãe sentou na outra cadeira e estavam lá dizendo que não, que ela estava mentindo, que o marido não abusava fisicamente dela. I talked to Robert yesterday. Stop pushing me around. He's not pushing you around, Chase. Mama, you don't live there. E o pai chegou a olhar nos olhos dela e perguntar: você fez isso? Você queria assustar o Bob? Você só queria assustar o Bob? Querendo dizer, eu sei que foi você, eu sei que você planejou isso tudo, mas me diz que você não queria que ele morresse, filha. Me diz que você não queria matar o seu marido. I didn't want him to kill. I just wanted him to... Oh, no. Ela foi presa por suspeita de conspiração para cometer assassinato. Michael Glenn Garza não estava na cidade porque fugiu naquela madrugada. 2 dias depois, ele se entregou na delegacia. A arma do crime foi encontrada em um campo de plantação próximo à estrada onde o crime ocorreu. Parecia que ela tinha sido enterrada às pressas e uma máquina de arado, sabe aquele trator que vira a terra, mistura a terra? Foi essa máquina que acabou tirando a arma de lá, e aí o dono do trator, o motorista do trator chamou a polícia dizendo: olha, eu encontrei uma arma enterrada aqui, pode ser importante. E era assim muito importante. Era um rifle de caça camuflado que pertencia ao irmão do Michael. Bom, Michael se entregou. Ele disse que ficou tão preocupado, que queria tanto proteger a Chase, que sugeriu o plano de matar o Bob naquela noite. E basicamente confessou que foi tudo ideia dele e que ela não teve nada a ver com isso tudo. No dia do julgamento, Michael se declarou inocente. Não sei como nem porquê. Ele se declarou inocente depois de basicamente confessar para a polícia. Mas ele foi, é claro, considerado culpado e sentenciado a 99 anos de prisão sem a possibilidade de liberdade condicional. O juiz nesse dia estava criativo, né? 99 anos sem a possibilidade de liberdade condicional. Chase Pointer se declarou inocente, porém a promotoria estava cheia de evidências contra ela. Não só todos aqueles familiares dizendo que não, que o Bob não era abusivo, que isso tudo eram mentiras que ela contava pro Michael. 3 homens diferentes, não o Michael. 3 outros homens foram listados como amantes dela durante o ano de 2016. Sim, ela tinha 4 amantes. Esses 3 homens mencionaram que ela relatava o abuso do Robert como se esperasse que eles fizessem o mesmo por ela, que eles fossem salvá-la de alguma maneira. Era quase como se ela sugerisse isso. Chase Pointer foi declarada culpada e sentenciada à prisão perpétua com a possibilidade de liberdade condicional, porém é improvável que ela seja liberada. E é isso, pessoal. Essa é a história de hoje. Como eu disse, os vídeos são o ponto mais marcante da história. A atuação dela, a maneira como ela estava tentando realmente criar a ilusão de ser essa esposa assustada.
né? Como sempre, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui, muito obrigada por deixar seu like, deixar seu comentário e se inscrever no canal. Lembrando que nós temos o Pix do canal que vai estar passando aqui embaixo. Se você gostaria de dar uma gorjeta sem precisar usar o Mercado Pago ou o cartão de crédito, se eu não me engano, você pode dar a gorjeta pelo YouTube usando o botão do valeu, ou você pode se tornar membro do canal. Muito obrigada, Silvia Jabukowitz, Ericássia Queiroz de Brito e Sabrina Belo por serem membros do canal. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada a todo mundo que está assistindo o vídeo até o fim. Redes sociais, caixa postal. Se você quiser mandar uma mensagem, tudo vai estar na descrição do vídeo lá embaixo. E eu vejo vocês no próximo. Tchau!